Olá, educadoras e educadores, sejam bem-vindas e bem-vindos a esse vídeo. Nessa aula, vamos discutir o que é interseccionalidade. Você já parou para pensar como diferentes aspectos da nossa identidade, como raça, etnia, classe social, gênero, deficiência, até o território onde a gente reside, podem afetar a nossa possibilidade de realização de direitos, na sociedade? Então, nesse vídeo, a gente vai explorar o conceito de interseccionalidade, que é uma lente poderosa para entender como essas múltiplas identidades e as formas de opressão se cruzam e influenciam a nossa vida. A interseccionalidade pode ser entendida como uma lupa que nos permite ver além das estatísticas gerais. Em vez de olhar para a educação, a sociedade como um todo, por exemplo, ela nos ajuda a entender como diferentes fatores, esses que eu citei, que compõem a identidade das pessoas, afeta, por exemplo, o acesso e a permanência dos alunos na educação. Então, imagine só que você vê um gráfico sobre a taxa de evasão escolar no Brasil. Via de regra, você está olhando para a média, né? E essa média pode mostrar o comportamento geral desse fenômeno para todo o Brasil, para todo um estado, para todo um município. Mas quando a gente pensa a partir da interseccionalidade, vai nos interessar perceber, por exemplo, como é o comportamento dessa mesma taxa de evasão para alunos negros, para alunos de escolas rurais, para alunos que pertencem a famílias de baixa renda, para alunos com alguma deficiência. E quando a gente olha para esses diferentes fatores, a gente pode perceber, por exemplo, que alguns desses alunos enfrentam desafios imensos na concretização desse direito de permanência na escola, que quando a gente olha para um grupo de outros alunos, isso não se verifica. Então, a interseccionalidade pode nos ajudar a entender esse fenômeno complexo, né? Qual que é o surgimento do conceito de interseccionalidade? Da onde ele vem, né? A interseccionalidade é um conceito que foi cunhado pela ativista e professora Kimberly Crenshaw no final dos anos 80, e ela usou esse termo para destacar a luta das mulheres negras, que naquele momento não podia ser explicada nem pelo movimento feminista, que frequentemente ignorava algumas questões raciais, nem pelo movimento dos direitos civis, que negligenciava o sexismo e o machismo. E a Kimberly Crenshaw cunhou esse termo olhando para um caso específico, que é o caso de Granford versus General Motors, lá, né, pensando no contexto dos Estados Unidos, ali dos anos 60, dos anos 70, né, o momento em que esse caso ocorre, né, e o que a Kimberly, a professora Crenshaw, percebeu olhando para isso, né? A General Motors foi processada por mulheres negras, né, que iriam processar a empresa por discriminação. Até 1964, a empresa não contratava mulheres negras. Quando a recessão atingiu os Estados Unidos nos anos 70, né, as mulheres negras que tinham sido contratadas ali entre 64 e 70 começaram a ser demitidas com base na senioridade. E aí essas mulheres processaram a empresa e o tribunal que julgou esse caso decidiu que as discriminações racial e de gênero, porque as mulheres entendiam que essas duas discriminações estavam agindo ao mesmo tempo, o tribunal decidiu que elas não podiam ser tratadas conjuntamente, né? Então, assim, houve, né, uma negligência dessa experiência única que apenas mulheres negras sentiam ali naquele momento. Isso não aconteceu igual com as mulheres brancas e nem com os homens negros que eram contratados
pela empresa. Então, Crenshaw, a professora Crenshaw, demonstrou que quando a gente trata mulheres negras apenas como mulheres ou apenas como negras, a gente acaba perpetuando desigualdades porque o sistema de justiça dos Estados Unidos naquele momento, segundo a professora Crenshaw, não estava preparado para lidar com essas formas complexas de discriminação, né, que estão ali agindo de forma combinada, de forma conjunta. Então, a professora nos convida a pensar. As pessoas, elas não são apenas negras, ou apenas mulheres, ou apenas pobres, ou apenas deficientes. Elas são tudo isso ao mesmo tempo. Todas essas características se interseccionam. Que essas pessoas que carregam essas diferentes características e identidades experimentam na sociedade, tanto seus privilégios quanto as suas vulnerabilidades, é uma soma de todas essas partes, né? E essas opressões, elas não atuam, né, de forma isolada, mas em conjunto, elas vão se reforçando mutuamente, potencializando desigualdades e discriminações. No contexto educacional, a interseccionalidade nos ajuda, portanto, a entender como a combinação de diversos fatores que compõem a identidade de estudantes, por exemplo, afeta a concretização dos direitos desses estudantes. Então, por exemplo, imagine só que os problemas enfrentados por um estudante de uma escola pública na periferia, né, que além de enfrentar dificuldades ali financeiras, esse mesmo aluno pode enfrentar discriminações adicionais em razão da sua identidade. E combinadas, essas discriminações podem potencializar a exclusão desse estudante. Então, esse mesmo estudante pode enfrentar racismo, se for negro, LGBT fobia, pode enfrentar o preconceito de gênero, pode enfrentar o preconceito regional, pode enfrentar capacitismo, né? Dependendo das suas características. Todos esses fatores, eles se somam e vão impactando tanto o acesso quanto a permanência ou o sucesso na educação desses alunos, né? E os números, eles escancaram essa realidade. Uma pesquisa nacional feita pela Aliança Nacional LGBTI+, em 2024, revelou que 86% dos estudantes LGBTI+, se sentem inseguros na escola. Quando a gente olha apenas para pessoas trans e travestis, né, dentro desse universo, esse número sobe para 93%. O risco de evasão escolar, ele também é aumentado para públicos específicos, né? Vejamos esse gráfico que mostra a resposta dos estudantes LGBTI+, sobre se já consideraram abandonar a escola em algum momento. No total, 16% dos estudantes entrevistados disseram que sim, já pensaram muito seriamente em abandonar a escola. Quando a gente olha só para as pessoas trans, dentro desses estudantes LGBTI+, o percentual praticamente dobra para 30%. 30% de estudantes, né, pessoas trans, já pensaram seriamente em desistir. Entre estudantes cis, apenas 11%, né, relataram o mesmo. Portanto, vejamos aí que o risco de evasão ele é aumentado para estudantes que combinam ali características específicas. Da mesma forma, isso acontece com estudantes LGBTI+, que se declaram negros. Eles estão mais sujeitos à evasão quando comparados aos estudantes LGBTI+, brancos, mostrando que a cor da pele age simultaneamente, como a gente acabou de ver, a condição sexual para reforçar uma desigualdade. Então, 14% dos estudantes LGBTI+ brancos já pensaram seriamente em desistir da escola, enquanto esse percentual é de 18% para os estudantes LGBTI+ negros, né?
Esses dados mostram para a gente que o risco de evasão escolar, por exemplo, não é um risco abstrato, ele é real, ele é urgente, está diretamente ligado à violência e à exclusão vividas no cotidiano escolar, que elas estão relacionadas com as diversas opressões que agem simultaneamente sobre esses estudantes. Entender a interseccionalidade na educação, portanto, é compreender como as múltiplas dimensões de um aluno, como gênero, raça, etnia, classe social, localização geográfica, deficiência, se cruzam e afetam a sua experiência educacional. Então, a gente deve ir além de análises superficiais e conseguir considerar como a interseccionalidade é essa ferramenta potente para analisar as desigualdades de uma forma mais completa. Quando a gente reconhece a diversidade e considera todos esses aspectos que formam a identidade de um indivíduo, a gente é capaz de criar políticas que distribuam recursos de forma a superar ou tentar superar essas múltiplas desigualdades que agem conjuntamente. Essa é a ideia de pensar a interseccionalidade na educação. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Nos vemos logo mais e até logo.